E aí é de novo, né, assim, a falta de limite que vem porque o adulto não sabe o que fazer com aquilo. Sim. Então, às vezes, ele prefere não fazer. Né? Assim, eu não sei o que eu faço com a birra que vem da criança, eu só consigo oprimir em cima, eu só consigo fazer birra de adulto em cima, então eu prefiro não entrar em conflito. Sim. Né? Sim. É assim, amiga, a gente vai precisar dar muitos passos atrás e rever a nossa condição de feridas que a gente carrega da nossa infância para poder permitir que uma nova história, né, comece, né, uma nova história com mais respeito, com mais autonomia, com mais liberdade. Ontem aconteceu uma coisa que foi muito especial. Fazia muito tempo que meu filho não fazia uma birrona. E ele queria tomar um açaí. E de manhã a gente combinou, ele está de férias ainda, a gente combinou que eu ia levá-lo depois do almoço para tomar esse açaí. Aconteceu que ele começou a ter febre. E já era o terceiro dia. Tinha passado de noite, mas aí a febre voltou no meio da manhã. E aí eu falei, filho, conseguiu encaixe no pediatra? Vamos logo, antes que a gente tenha que acabar indo numa emergência de madrugada. Sim. Ele começou a sentir dor na garganta, no ouvido, a gente foi. E aí realmente ele estava com otite, estava com uma faringite já bem importante e comentei com o pediatra do açaí, porque tem crianças que não se afetam muito pelo gelado. O Pedro eu sei que não fica bem, que ele toma um sorvete, uma coisa assim, e fragiliza a garganta. E aí o pediatra falou, esse açaí vai precisar esperar essa condição passar. Mãe, por que você foi falar do açaí? Falou isso? Eu conheço todas essas frases. E aí, obviamente, ele saiu dali, é sua culpa, é tudo sua culpa, você isso, você aquilo, porque você falou, né? Eu ainda, depois que passou, eu vou já voltar na situação, mas eu falei para ele, filho, era isso que acontecia com o mensageiro. Na Grécia Antiga, né? Quando na formação da civilização, quando o mensageiro saía de uma cidade para levar uma notícia para outra e essa notícia era ruim, matavam o mensageiro. A culpa era dele. Porque é ele que está trazendo a notícia ruim. É o que acontece com a gente, com os nossos filhos. Sim. Quando a gente chega com a notícia do limite, eles acham que a culpa é nossa. E aí, o grande barato é como é que a gente consegue trazer essa notícia para a criança, mostrando que a gente está ao lado dela. Que não é a gente que está colocando a barragem no rio. A gente está acompanhando ele junto. E aí, filho, você não sabe o que aconteceu. Não vai poder tomar o açaí mais. Porque você tá com faringite. Só que não fui eu que dei a notícia, né? Foi o pediatra, mas a culpa era minha, porque fui eu que falei. Foi salva pelo pediatra. Mas fui eu que falei. Aí o que aconteceu? Ele entrou no carro e aí começou perna para todo lado, chutando tudo. Se desorganizou completamente e ali foi o gatilho para ele trazer à tona um monte de coisa que estava guardada ali. Olha só como... Mentira! Coisas... A ponta do iceberg... É o comportamento. Aí, não, e ter dor, né, amiga, de garganta, todo mundo, isso é real, né? Quando você tem essas dores no corpo, garganta é algo que você quer falar e não consegue. É algo que está preso, o corpo vai e fala, né? Eu acredito muito nisso também. Eu acredito muito também, mas aí é o barato a gente ter... lembra, eu dei os exemplos todos dos bichinhos ali antes, né? Esses bichos não são criação minha, não. Eles são um protocolo da comunicação não violenta, desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, para a gente entender a comunicação que começa... A intrapessoal, a gente com a gente mesmo, né? Quem sou eu nesse momento da birra? Se eu tô dragão cuspindo fogo, se eu tô camaleão me adaptando para a criança não se desorganizar. Mas por que você falou com o pediatra? Porque ele tinha questão com gelo? Quem? Você foi falar com o pediatra do açaí? É porque eu sabia que ele não ia poder tomar o açaí. Eu queria o respaldo do médico, porque ele fica mal. Você foi pedir ajuda. Eu quis trazer à tona aquilo junto com o médico para não parecer uma só responsabilidade minha, mas para ter a circunstância externa para eu poder me colocar ao lado dele. Então, para eu não ser dragão cuspindo fogo, para eu não ser camaleão me adaptando e fazendo as vontades dele na hora da birra para não dar ruim, para eu não ser engolidora de sapo, deixando a vontade dele ser feita, mas para eu ser girafa. Ser girafa? O que é ser girafa? Vamos lá. Girafa é o animal modelo. Marina está no zoológico nesse momento. O zoológico da dragão? Birra. É o dragão? É a girafa? Amiga, a girafa é o animal modelo da comunicação não violenta. Vamos lá, por quê? Vamos entender ela olha tudo por cima. Essa é uma das coisas. No sentido de olhar o contexto. Então, eu poderia ali me prender na birra do açaí. Não é sobre o açaí.
É muito reducionista eu olhar o comportamento da birra da criança e achar que é só sobre aquilo que está acontecendo. Eu preciso olhar um contexto maior. Então, a girafa, ela já começa tendo as orelhas para fora. Então, ela tem uma escuta ativa. Essa orelha que realmente escuta e percebe aquilo que está acontecendo para avaliar a situação a partir do ponto de vista também do outro. Então, escuta a criança até o fim. Entende o que ela tem para trazer. Porque se eu tivesse ali no carro, imediatamente diz, pode parar de dar chute no carro, pode parar de gritar, não é culpa minha, responsabilidade minha que você não vai poder tomar o açaí. Não, eu deixei aquilo vir. Eu estava dentro de um espaço de segurança no carro com ele. Então, deixa eu entender o que é que está por trás dessa birra do açaí, porque não é possível que seja só sobre o açaí. Sim. Escuta ativa. A girafa, deixou ele falando. Deixei. Já vou te contar o que veio. A girafa, ela tem os olhos posicionados lateralmente, para enxergar o contexto de forma mais ampliada e não só a ponta do iceberg, né? Então, ela vai ver, ela quer enxergar 360 graus. Ela tem 4 metros de traqueia para separar aquilo que ela escuta e vê daquilo que ela leva para o coração. Porque é no meio dessa birra que vai vir. Sua chata, eu não sou mais seu filho, eu vou embora dessa casa, você é uma mãe horrível. Já tá na fase de que eu vou embora dessa casa? Não, lá em casa passou já veio antes. Passou. Vai embora daqui? Não, não sou mais sua filha, você é a pior mãe do mundo. Ai, meu Deus. Porque quando a gente escuta isso, não é sobre a gente, é sobre algo que a criança não está dando conta e está tudo bem, é sobre a notícia que a gente trouxe, é sobre o mal-estar da criança em relação àquele limite. E a gente precisa ter esses 4 metros de traqueia para não levar para o coração, para não começar assim, ai meu Deus, eu faço tudo por essa criança. Será que eu consigo 8? Porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. O que você acha? Pode ser bom, né? Pode ser Mas ótimo, conta, amiga. E aí? E aí você vai com o pescoço de girafa, não leva para o coração e fala, deixa eu entender o que é que está acontecendo aqui. A girafa, ela é um dos maiores corações entre os mamíferos. Não sabia. Porque precisa ter muita generosidade e coração grande nessa hora, né, amiga? Muito. Claudinho, eu quero imagens de girafa por aqui andando no episódio, por favor. E aí tem uma coisa muito legal da girafa na hora da birra, que é agora a cereja do bolo. Vai, cereja. Qual é o som que a girafa faz? Atenção, ouvintes. Qual o som que a girafa faz? Qual é o som? A gente não sabe. Porque durante muito tempo a gente achou que as girafas fossem mudas. Porque ninguém consegue imitar o som da girafa, ninguém nunca ouviu o som da girafa. Porque girafa se comunica com girafa. Ela fala para quem tem que ouvir. Então, na hora de corrigir os nossos filhos, na hora da birra, a gente precisa preservar a intimidade, a privacidade da criança para ela não ser mais ainda exposta. Então, assim, meu amor, eu tô entendendo que tá difícil, a gente vai conversar sobre isso já. Vamos sair daqui, vamos até o banheiro comigo, vamos até o carro, vamos até em casa, vamos até o quarto se eu tô em casa e tem mais gente. Como é que eu preservo a privacidade? Porque só a criança que precisa ouvir a correção. Não preciso soltar a coisa em público, no meio na frente dos amigos. Não vou te dar o telefone. Entendeu? Então, os megahertz do som da girafa não são audíveis ao ouvido humano, porque não precisa. Por isso ela é o animal símbolo da comunicação não violenta, porque ela tem essas características de percepção ampliada. E aí... Olha, eu vou ficar com essa imagem da girafa agora. Deu birra. Eu vou lembrar. Vai, fala, vou me engirafar. Vou me engirafar. E aí, você olha para aquela criança de 9 anos dentro do carro, você, Marina, e fala, aí tem. O que veio à tona? Maria acabou de começar um processo de gravação. No último que ele viveu, aconteceu dele ficar mais sozinho. E aí ele tá achando que vai ficar longe da irmã de novo. E conforme eu deixei vir aquele mal-estar e fiquei ouvindo, veio a frase, porque agora você vai trabalhar e o papai vai ter que levar a Má na gravação e eu vou ficar sozinho. Era sobre isso. E ele pegou o trampolim do açaí. Exatamente. Então, deixei esgotar aquilo. E quando acabou, ele me deu um abraço, amiga. Eu fico emocionada de lembrar. Ai, meu Deus. Ele me deu um abraço e falou,
ainda bem que eu sou seu filho. Ai, que bom, amiga. Parabéns. Mas, parabéns. amiga... Alô, girafas. Girafas que estão nos ouvindo. Chegaremos lá, tá, gente? Calma. Mas, amiga, isso tudo... Ai, Pedro é um menino tão doce, tão legal, gente. Ele é muito bacana. Então, isso tudo, só para concluir, passa pelo lugar de quem sou eu na hora da birra do meu filho. Sim. Então, gente, vamos sair desse lugar de o que fazer para parar a birra do meu filho, como falar com a criança na hora da birra, e vamos deslocar essa pergunta para quem sou eu na hora da birra do meu filho. Eu sou um adulto querendo constranger ou acolher. Eu sou olhar julgador ou eu sou maturidade que orienta?